Romanos capítulo 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, falsos ensinadores, falsos pregadores. Essa realidade não é um privilégio só da nossa geração. No contexto de Romanos, havia também muitos falsos mestres e falsos pastores e falsos líderes que provocavam na igreja divisões, contendas e dissensões. Paulo dá uma ordem muito clara à igreja de Roma, que é: afastai-vos deles. Nesse texto, o apóstolo Paulo ensina como perceber a presença de falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas. Paulo fala de uma liderança eloquente, uma liderança carismática, uma liderança que tinha palavra, mas apesar da palavra bonita, de fato eram doutrinas que contrariavam a doutrina da verdade. Segundo, o apóstolo Paulo aponta não só para o ensino, mas para a forma como essas pessoas viviam. No verso 18, ele está falando que essas pessoas não servem a Cristo, mas servem ao seu próprio ventre. Ou seja, o que essas pessoas pretendiam com a sua liderança, pastoreio, com a sua profecia, era fazer aquilo que era bom para si. E Paulo chama isso de servir ao próprio ventre, atentar somente para as suas necessidades, olhar somente para aquilo que é bom para ele e não para as suas ovelhas, para os seus liderados. E finalmente o apóstolo diz algo que eu considero precioso. Ele orienta aquela igreja a serem sábios para o bem e simples para o mal. Isso significa não acolher tudo aquilo que vem de outra pessoa de forma incalculada, incauta, desprotegida. E essa simplicidade para perceber aquilo que é mal, de fato demonstra a maturidade de uma igreja, a maturidade de um cristão. Quando ele é capaz de perceber ativamente a verdade e denunciar também a mentira, aquilo que é contra a doutrina verdadeira. E o apóstolo Paulo termina dando uma grande orientação, um grande desafio para a igreja, dizendo que Jesus irá destruir Satanás. Isso é um fato profético, é um fato inescapável, mas que no dia a dia da igreja, a igreja deveria estar atenta, de olhos abertos, percebendo. Satanás iria penetrar a igreja por meio de falsos mestres, falsos ensinos, falsas doutrinas. Em nossos dias chegamos a perceber que existe um certo acordo, um certo conluio entre falsos mestres e falsas ovelhas. Todos esses que têm um único interesse, o seu próprio ventre. O desafio é que você, cristão verdadeiro, genuíno, esteja atento, com os olhos abertos, para perceber aqueles que, na linguagem do apóstolo Paulo, no verso 17, provocam dissensão e discórdia e estão em desacordo com a doutrina de Cristo.